Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo promovido pelo CETEL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Um livro muito importante, né, para os nossos trabalhos realizados na casa, todos os trabalhos, passes, obsessão, palestra, trabalhos no hospital espiritual, todos eles. O conteúdo desse livro, ele é enriquecedor, esclarecedor, e traz esclarecimentos muito importantes no nosso trabalho. Realmente é um livro que vem muito a calhar para o trabalho que é realizado na nossa casa. Nós estamos na metade do capítulo 21, a nossa facilitadora, a nossa irmã Márcia. Márcia é a facilitadora desse capítulo. Lembro que, se a gente for continuar os próximos livros, a gente vai convidar mais gente, e vai pedir a presença de pessoas aí para estarem com a gente estudando, e a gente vai convidar as pessoas, como a Márcia, né, para nos ajudar nesses estudos. Lógico que também a gente precisa definir qual vai ser o nosso próximo livro. A gente ainda não colocou isso. Há uma intenção de continuar as obras de André Luiz, né? Nós já fizemos o Obreiros da Vida Eterna, já fizemos o Libertação, estamos aí um pouquinho, mais ou menos um terço do livro Nos Domínios da Mediunidade. O próximo livro na sequência seria Ação e Reação, que é um livro que prepara para depois um livro um pouco mais difícil, que é o Mecanismos da Mediunidade. São livros interessantes, são livros importantes, trazem muita informação. Capítulo 21, ele está intimamente ligado a dois capítulos anteriores. O 19, Dominação Telepática, nós vimos no ano passado. Ele foi distribuído em 3 lives, ele tem um conteúdo muito extenso, muito importante, e a gente distribuiu em 3 lives. Depois, iniciando esse ano, a gente teve Mediunidade e Oração, capítulo 20, que foi apresentado pelo Sérgio Roberto Martins. Foi distribuído em 2 capítulos, né? E também trouxe um aprofundamento muito grande nesse estudo. Todos os 3 capítulos, eles têm como ponto, ou seja, o mote dos 3 capítulos é o mesmo, a oração. A oração é o mote dos 3 capítulos. O capítulo que nós estamos é o capítulo 21, Mediunidade no Leito de Morte. A nossa irmã Anésia, né, que é casada com o Jovino, cujo nosso irmão Jovino estava tendo alguns problemas, né, de influenciação e passando por alguns processos obsessivos. A própria Anésia também enfrentava uma obsessão de encarnado para encarnado, tudo estudado nos capítulos anteriores. Tínhamos ali um problema conjugal entre o Anésia e o Jovino. O Jovino estava traindo a Anésia, né? E a nossa irmã Teunília, né? A Teunília, ela procura a ajuda de Aulus, e Aulus aproveita aquela oportunidade para levar o nosso irmão André Luiz e Hilário, para juntos eles ali verificarem o trabalho e acompanharem todo esse trabalho e nos esclarecendo, nos trazendo informações extremamente valiosas. Essa segunda parte, nós estamos agora, como o próprio tema do capítulo, né, Mediunidade no Leito de Morte, nós estamos caminhando para o desencarne, realmente, da mãe da nossa irmã Anésia. Ela vai desencarnar. Nós já verificamos no capítulo anterior que ela está passando por um processo obsessivo, e nós vamos conversar um pouco mais hoje ainda sobre esse processo obsessivo. E eu não queria antecipar nada, porque eu acho que é importante a gente ir trabalhando de acordo com o que a Márcia vai nos apresentando. Então, na semana passada, nós nos esforçamos bastante sobre o aspecto de que ela era essa senhora, né, e a Anésia, elas tinham uma ligação mental, tinham um trabalho realizado, tinham desenvolvido uma certa gratidão que concedia a elas um certo amparo nesses momentos, né?
Então, lá, a nossa irmã estava tendo o amparo da nossa irmã Teonília, e, além disso, ela teria uma assistência, né, durante o desencarne. Tivemos algumas perguntas muito interessantes, uma delas colocada pelo Samuel, que abriu para nós um leque de informações muito grandes referente ao processo desencarnatório que é trabalhado no livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje eu coloquei para vocês o texto, que é um dos textos de um dos desencarnes estudados no livro Obreiros da Vida Eterna, o desencarne do nosso irmão Cavalcante. Ele tem ali alguns aspectos de similaridade com aquilo que a mãe da nossa irmã Anésia ali está passando, a influenciação e o que ela vê, as coisas que ela vê. Nossa irmã Márcia, na semana passada, comentou sobre isso, falou sobre essa influência e falou das visões que a mãe da Anésia estava tendo. Ela disse que via escorpiões, que via cobras, e que sentia que alguém estava correndo atrás dela para atirar nela, né? E, na verdade, era um reflexo, né, do filho dela, que estava sendo evocado, e por esse processo de evocação estava ali presente. E era uma pessoa que havia se desencarnado já há um bom tempo, um alcoólatra, aqui encarnado, e que, lógico, a morte não nos muda, né? Nós continuamos sendo aquilo que nós éramos, apenas mudamos da situação de encarnado para a situação de desencarnado, e lá ele continuava sendo um alcoólatra inveterado, continuava carregando o vício, e com isso também continuava carregando as mazelas morais, que também levaram ao próprio desencarne dele. E o processo desencarnatório dele acabava refletindo sobre a mente da nossa irmã, porque eles estavam num processo obsessivo, e de uma obsessão de desencarnado para encarnado, por um processo muito, que a gente paramos por aí, né, em que o nosso irmão Aulus nos chama a atenção sobre aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pede. Será basicamente o início de hoje, onde nós vamos começar. Nós estaremos ali iniciando nas perguntas. A parte mais interessante do capítulo é quando Hilário e André Luiz colocam as perguntas e nos levam a reflexões. Reflexões que nós vamos aqui juntos iniciar logo mais. Mas antes disso, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui presentes, encarnados, os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham junto de nós, que também junto de nós estão aprendendo. Alguns já sabem um pouco mais, estarão nos intuindo, nos inspirando, e outros estão aprendendo conosco. Nós estamos todos mergulhados no hausto divino, e dessa forma o nosso pensamento forma esse elo mental, essa ligação mental que nos une e que nos mantém assim sintonizados nesse aprendizado que logo mais estaremos iniciando. Todos esses nossos irmãos mentores e guias espirituais, além de nos inspirarem, de nos intuírem, estarão também realizando, né, a limpeza dos nossos lares, a harmonização dos nossos lares. Se você lembrou de colocar aí ao lado do seu celular, do seu computador, um copo de água, mentalmente peça a esses irmãos para que fluidifiquem essa água, colocando ali tudo aquilo que nós ali necessitamos, tudo aquilo que nós ali precisamos. E com certeza esses nossos irmãos estarão dentro daquilo que nos é permitido, nos assistindo, nos intuindo e nos guiando durante todo esse nosso trabalho, durante todo esse nosso estudo. Agradecidos então a toda essa comunidade de espíritos que nos acompanham e ao nosso Mestre Jesus, que está conosco, sempre está conosco. Ele mesmo garantiu: onde dois ou mais ali estiverem falando em meu nome, eu ali estarei. E ele está sempre representado pelos espíritos que nos assessoram e que nos intuem. E agradecidos então a toda essa comunidade de espíritos, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos na noite de hoje de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com o apoio do livro Estudando a Mediunidade, do nosso irmão Martins Peralta,
uma prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra agora para a nossa irmã Márcia, que é a nossa facilitadora da noite de hoje. E, Márcia, que os bons espíritos possam inspirar, intuir. Sinta-se à vontade. Se você quiser fazer alguma revisãozinha, ainda há tempo. Coloque a sua revisão, coloque tudo o que você desejar. Todos chegam. Um bom trabalho. Obrigada, Edu. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Mais uma vez eu quero falar para vocês que estamos todos em aprendizado, todos estamos tentando pôr em prática o que aprendemos, o que ouvimos, e eu sou uma delas. Mais uma vez quero falar para vocês que mandem perguntas somente com as respostas. Perguntas sem resposta serão encaminhadas para outro departamento, não é comigo. E no final, todos estejam com um papel e uma caneta na mão, que eu vou passar uma coisinha para vocês no final da apresentação. Aí vocês vão precisar de papel e caneta, quem puder pegar, né? E agora vamos à batalha, a batalha de colocar esse trem para funcionar, que eu não sei. Vamos ver. Foi, Edu? Foi? Não. Não? Ah, pera um pouquinho. Eu não compartilhei. Aí a culpa é minha. Agora você consegue. Só trem é coisa de mineiro, viu? Para mineiro, tudo que não dá certo, esse trem não dá certo. Foi? Foi, Trem é Edu? coisa de mineiro. Foi, Edu? Não. É porque Clique em eu em screen outra share. encarnação, eu fui mineira, Samuel. Você não vê que eu sou uma pessoa calma, tranquila, devagar. Com certeza eu fui mineira em outra encarnação. Eu Clique em adoro screen Minas. share. Ele Peraí. abriu a tela para você? Para mim, sim, eu já fui até aquela telinha que está todo mundo, já Não. soltei, Não. Primeiro agora clique em screen share. tá, Aí embaixo, verdinho. Seleciona a apresentação que está aberta, em modo apresentação. tá. Tá? Dá OK. E aí você agora Alt Tab volta até a tela. Foi aí? Para Não. vocês? Não. A gente treinou isso, né? Screen share. Tá. Deve ter aberto uma tela para você. Nessa tela você vai escolher aquela que você quer e vai clicar em share. Peraí. Então, mas o que está acontecendo é que a minha tela de apresentação, no modo apresentação, ela não está ficando, ela está com aqueles comentários embaixo. Volta para a apresentação do PowerPoint Hum, e coloca ela como um modo apresentação. Clica tá, naquela. já está. Aí Alt Tab volta para as carinhas. Tá, Agora você vai lá em Screen Share. Seleciona aquela que está em modo apresentação e clica em Share. e solta depois o Alt Tab, né? É só clicar no Share. Aí não vai.
Vamos Você lá. não consegue abrir por aí? Não. A apresentação está aberta? Tá aberta. Então, vai em Alt e Tab, vai até as carinhas, clique em Share lá embaixo, Screen Share, seleciona a apresentação e clica lá à direita o azulzinho Share. Dá alguma mensagem ou... Não entra, só não entra. Quer Só não tentar tá. entrar e sair de novo? Eu saio da reunião? Sai e entra de novo, quem sabe. Tá. Você não consegue abrir daí? É que você não tem como ficar mudando, né? Não, você muda. Eu faço assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui fácil. Eu te mando. Não, eu tenho ela aqui. Não consigo. Já tentei de novo, não vai. Só um pouquinho. Essa. Só um segundo. Eu que... Sim, sim. Não tem som. Agora sim. Tem que sair e entrar de novo. Eu coloquei. Isso. Aí tem que ir até o slide 17, porque é pensamento. Esse aqui. Isso. Tô. Quando você quiser mudar o slide, Eu te aviso. é só falar próximo. Uhum. Então, pessoal, desculpa aí minha falta de domínio com essa tecnologia, mas eu preciso melhorar nisso aí, como em tantas outras coisas. Então, vamos lá. Nós paramos nesse slide semana passada, vamos retornar nele para dar continuidade. Põe um slide anterior, Edu, por favor. Então, aqui Aulo está nos descrevendo a condição do Olímpio, o filho da Dona Elisa, desencarnado através de um crime, né? Ele foi assassinado através da embriaguez, do uso de dependência química, no caso aí era a bebida, e ele ficava nessa condição de vampiro perto da mãe dele, né? E essa condição que ele se apresentava era porque a mãe dele chamava, a mãe dele ficava evocando ele, aquilo que nós falamos semana passada. A mãe pensava que ele era um santo, a mãe queria ele por perto, ela sentindo que já estava nos momentos finais dela, ela achava que ele com certeza estaria num lugar bem melhor do que ele estava, e ela achava que evocando ele, chamando, quando ela finalmente falecesse, entrasse em óbito, ele iria levá-la para um lugar melhor, ele iria recebê-la, porque mãe é assim, né? A gente sempre faz esses pensamentos dos filhos, a gente não vê defeitos nos filhos, são os nossos eternos bebês, e a dona Elisa não era diferente. E Olímpio ficava perto da mãe, não sabia que estava fazendo mal para a mãe, e a mãe, chamando Olímpio,
também não sabia que estava fazendo mal para ele. Ambos nessa sintonia, nessa frequência, e faziam todas essas questões aí para a mãe, que ela já estava fraca fisicamente, ela ficava mais atormentada ainda. Pode ir para o próximo, por favor. Olha, gente, eu mudo o slide com pensamento. Pensamento. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamento nos outros. Isso está nesse mesmo livro que nós estamos estudando, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 13. Nas evocações, o espírito a que evocamos, por distante que esteja, recebe como que um impacto do pensamento de quem o chama. Sua atenção para o lado de onde vem esse pensamento, dirigindo-se até ele. O espírito ouve o pensamento como nós ouvimos a voz. Como já estudamos em outras ocasiões, às vezes a gente pensa numa determinada pessoa, aquela fulana, e assim, ainda mais se um pensamento não for de uma boa vibração, atrai, né? A gente sabe que isso atrai, o pensamento atrai, vira uma sintonia, e aí não é uma coisa muito legal. E é o que está acontecendo aqui, o espírito do filho da Dona Elisa, do Olímpio, ele fica mudando os pensamentos da mãe. E a mãe, por sua vez, já está com a condição dela fraca, por causa que já está próxima do desencarne, e aí ela acaba absorvendo todo esse medo, pavor que o filho tem, porque ele também está sendo vampirizado por outros espíritos, e acaba passando tudo isso para a mãe pelo pensamento também. E a mãe também não tem noção do que ela está fazendo com o filho. E fica nessa sintonia, esse pensamento. A mãe pensando no filho, chamando ele para vir buscá-la, próxima hora de ir embora, e o filho já está ali perto dela, com esse pensamento que tem gente atrás dele, que ele não sai dessa prostração, e ele também está com a abstinência do uso do álcool, fisicamente, porque ele está desencarnado, então ele também sofre, e é assim, então um fica sufocando o outro. E aí eu fico pensando, a gente como encarnados, né? A gente também sufoca. Quem não é obsessor de uma pessoa encarnada? Que mãe não é obsessora do seu filho? Eu sou, porque eu fico muito em cima dos meus meninos, e a gente, sem querer, às vezes, faz também esse tipo de coisa. Pode passar para o próximo, Edu. Acontece, no entanto, que, em se libertando gradualmente do vaso físico, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade do pensamento. Na posição em que se colocam, são ambos assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, porque, enfraquecida qual se encontra, a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e cujo desequilíbrio se lhe transfundem na alma submissa e afetuosa. André Luiz, analisando o fenômeno, perguntei se a associação sobre nossa vista, a vista espiritual, poderia ser comparada à incorporação mediúnica, qual a conhecemos. Esse slide só vem acrescentar o que eu acabei de falar, que a mãe está enfraquecida, então os pensamentos dela estão confusos, tudo que o filho sente, ela acaba sentindo também, então essa frequência, essa sintonia está confundindo os dois, está atrapalhando os dois. Passa para o próximo, por favor. Pode passar. Aulus esclarece sobre a pergunta que o André Luiz fez, né? Se poderia ser comparado a uma incorporação mediúnica como qual a conhecemos. E o Aulus fala, sem qualquer dúvida,
Elis atraindo o filho num estado de passividade profunda que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso e sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. Estando a desencarnar-se, devagarinho, reflete-lhe as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares. O de vez que, à distância das libações costumeiras, o infortunado amigo padece as alucinações comuns à vítima do alcoolismo crônico. Aqui esses espíritos que estão sendo vampirizados, eles estão em contato com outros espíritos, né? Com os alcoólatras, aí eles vão se sentindo pleno. Aí o Olímpio, ele fica nessa situação. E a mãe, ela tem essa mediunidade, ela não sabe, nunca trabalhou, não sabe lidar com isso. Então, sem qualquer sombra de dúvida, essa sintonia deles também é a respeito dessa mediunidade. Edu, depois eu gostaria que você explicasse isso melhor, tá? No final, para eles, esse slide, tá bom? Eu preferia já comentar ele Então, agora. por favor, que é importante ele ir para a minha ficou vaga. Pode ir, por favor. Esse tipo de processo que nós estamos aqui observando, em que há uma evocação da mãe do filho, ela pode ser em qualquer situação. Normalmente, nos nossos trabalhos que a gente tem e desobsessão ali realizados no CETRELV, pouco mais de 1/3 das vezes que nós recebemos o nome de alguém para fazer a desobsessão, seja presencial na quinta-feira ou seja à distância na segunda-feira, pouco mais de 1/3 das vezes, o espírito que se manifesta pelo médium, ele nos reclama de maneira muito, muito contundente que ele está sendo evocado. Muitas vezes ele diz, eu gostaria muito de ir, mas existe essa evocação, existe esse chamamento, e ele ali acaba se aproximando e retardando o seu processo evolutivo. Outras vezes, o espírito se encontra na mesma situação que está esse nosso irmão aqui, o Olímpio. Ele não tem ainda uma consciência de um espírito imortal, ele ainda se encontra preso aos seus problemas do passado, ele recusa-se a receber assistência, muitas vezes ele nem quer saber da assistência, às vezes ele está preso dentro de um processo ali de ódio, rancor, raiva, ressentimento, às vezes até mesmo num processo de posse, ele se julga ainda dono da casa, dono das suas roupas, das suas coisas, das suas propriedades, do seu dinheiro, ele ainda está muito preso ao materialismo, ao terra a terra, e quando ali é evocado, ele comparece. E ele comparece como nosso irmão Olímpio compareceu, trazendo consigo suas mazelas, seus sentimentos, e que são refletidos por aquele que está fazendo a própria evocação. Como ele coloca aqui, né, ele coloca muito claro, né, lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso, sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa. Não tem nenhuma experiência, nunca se preocupou com o que pode ocorrer depois da morte. A morte, para muitas pessoas, é o fim, acabou tudo. Para outras, não me interessa, não quero saber. Muitas respondem dessa maneira. Outras dizem, quando eu chegar lá eu vou descobrir. E sem realmente nenhum preparo, nenhuma defesa, nenhum discernimento, realmente o processo não é um processo muito fácil. Mais adiante, Aulus vai até comentar um pouco sobre isso. Mas o que é importante nesse slide? O que é importante nesse slide é que ele está aqui, Aulus, nos apresentando claramente os processos que se refletem e que levam, muitas vezes, as pessoas a procurarem ajuda no centro espírita. Muitas pessoas vão procurar ajuda porque dizem assim, eu me sinto tão mal, eu às vezes tenho uma vontade de chorar que eu não sei de onde vem, eu sinto uma angústia dentro do peito que eu não sei de onde vem.
E muitas vezes a gente até pergunta para a pessoa, você estava pensando em algo antes disso acontecer? Algumas pessoas são mais, assim, dadas a um diálogo fraterno, e elas às vezes até falam, sabe, eu tenho muita saudade do meu marido, eu tenho muita saudade do meu filho, eu tenho muita saudade de fulano, ciclano. Às vezes eles podem estar socorridos, podem estar numa cidade espiritual, podem estar com a família espiritual, mas em outros casos, a gente nunca conhece inteiramente as pessoas, né? Em outros casos, ele pode estar como o nosso irmão Olímpio, ele ainda pode estar precisando de ajuda, precisando de amparo. Normalmente, o que eu costumo colocar para as pessoas, quando dizem assim, eu de vez em quando eu sinto uma pressão no peito, eu sinto uma vontade de chorar, eu sinto uma angústia muito grande. Normalmente existe ali um processo, existe uma lembrança, existe algo que desperta isso. E a solução foi apresentada nesse mesmo capítulo, no início, né? A solução para isso é a que a nossa irmã Anésia sempre trabalhou, a oração, a prece. A prece, ela resolve realmente todos esses problemas. Esse caso, por exemplo, nos próximos slides nós vamos estar trabalhando sobre a prece. E vocês vão ver como a prece funciona. Ela não funciona só nesse caso não, tá, gente? Ela funciona em todos os casos em que você está passando por uma situação que te leva a uma angústia que você não sabe de onde vem, te leva a um choro que você não sabe de onde vem, um sentimento de abandono, um sentimento de tristeza profunda. Certamente, alguém que está passando por esse processo está próximo. E você, e principalmente ele, não tem noção do que isso causa, né? E você ali sente aquela vibração, sente aquele desconforto, e às vezes, por estar com uma defesa não muito elevada, você acaba trazendo para fora aquilo, né? Solução, defesa, qual é a defesa? A oração, a prática da oração, uma meditação, uma oração, pedir aos bons espíritos, pedir a Deus, pedir a Jesus, que possam encaminhar esse irmão para que ele possa receber tudo aquilo que ele precisa, que ele possa ser encaminhado para um local onde alguém possa ali esclarecê-lo, trazer um pouco mais de luz no seu caminho. Essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor solução. E esse caso aqui, em que eu coloquei em vermelho, na verdade, a Márcia nos colocou em vermelho, assinale de modo espontâneo as correntes mentais, você vê que falta de discernimento, falta de defesa, falta de conhecimento, imaturidade, ignorância, no sentido de que ignora, né? Ignorância do que está se passando, faz com que ela assimile todas as correntes mentais do irmão que ali ela mesma evocou. Não há aí uma culpa, não há uma culpabilidade, não vamos falar assim, nossa, como Deus não tem misericórdia. Não, ela evocou, ela é responsável, né? Jesus foi muito claro quando disse, cada um segundo suas obras, né? Cada um segundo suas obras. Ela fez essa evocação. Então, ela assimila e ela repercute isso de maneira descontrolada. Esse slide traz esse tipo de pensamento, tá? Então, é interessante a gente pensar nisso. Acho que mais no final, a gente abre para um diálogo entre nós, eu acho muito importante, porque, como eu disse, isto representa praticamente 1/3 de todos os atendimentos que a gente tem dentro dos processos de desobsessão presencial, à distância. Então, os casos são similares, né? Sempre aparece algum espírito dizendo e reclamando que o processo obsessivo não vem da parte dele. Ele até gostaria de se desvincular, mas ele é evocado, ele é chamado. Então, isso é importante a gente ter essa consciência. Márcia, todo seu. Uma coisa que me chamou a atenção agora que eu lembrei, no filme do Divaldo foi relatado que o irmão dele desencarnado, sem querer prejudicar o Divaldo, é claro, passava sensações para o Divaldo, e o Divaldo ficou sem andar por 6 meses. E através da oração, por 6 meses ficaram sem saber o que fazer, chamava
várias pessoas, vários médicos e nada. E através de um pessoal que foi chamado, enfim, eles fizeram as orações, eu lembro bem claramente isso no filme, eles todos de mão dadas, rezando, e aí aquele espírito do irmão do Edivaldo foi embora. Ele entendeu que já estava na hora dele se recolher, dele ser direcionado para o socorro, enfim, e aí acabou aquele processo que o Divaldo estava, ele estava preso, ele não andava há 6 meses. Eu acabei de lembrar dessa curiosidade agora. Então, vamos prosseguir. Então, o Hilário ficou espantado, né? Céus, exclamou Hilário compadecido. Como relegar uma velhinha doente à provação dessas? Ordem? Não significará isso clamorosa injustiça? Concordou em que é lamentável o quadro sobre o nosso exame, obtemperou o assistente Aulus. Entretanto, ninguém trai as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Então, ela achava que o filho estava numa determinada condição espiritual, ela achava que melhor, é claro, e ela achava que evocando o filho, e ela também não sabia ainda o que era a palavra evocar, então ela chamava ardentemente o filho para vir ajudá-la nesse momento que ela ia desencarnar. Então ela chamava ele para perto, então ela estava atraindo ele para perto, ou seja, ela procurou aquilo ardentemente. Então, só que com ele vieram o quê? As percepções, os sentimentos de medo que ele tinha, as aflições, vieram todas com ele. E é a sintonia que eles tinham, tudo passava para ela, nesse processo obsessivo, de mãe para filho sem querer, e acaba sendo de filho para mãe também sem querer. Eles não estavam fazendo porque queria, né? Certo, apresenta-se na configuração passageira de uma anciã penetrando a antecâmara da morte. Todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam, segundo princípios claros e bem definidos. Pode ir para o próximo. Aqui temos indicações de livros a respeito dessa obsessão, desse vampirismo, dessa parasitose mental que Olímpio estava, essa obsessão, e até de um livro do Divaldo. Pode ir para o próximo. Ok. Sintonia. A nossa frequência gera a nossa sintonia. É a identidade vibratória das emissões mentais entre 2 ou mais espíritos, encarnados ou não, estarão em sintonia vibratória as pessoas e espíritos que tiverem os pensamentos e sentimentos semelhantes, pois os fluidos que ambas emanam estão em igual comprimento de onda e frequência. Se você tiver numa igreja, lá onde todo mundo está rezando um Pai Nosso, isso é legal ou não é legal? É legal. Então, tá ali, naquele momento, está todo mundo em sintonia. Claro, tem alguns mexendo no celular, tem alguns segurando o cachorrinho, que hoje em dia a gente pode ir na missa com o cachorrinho, nada de errado com isso. Mas ali, todo mundo está numa sintonia. Então, a nossa frequência gera essa sintonia. E todo mundo capta isso de todos os lados. O nosso pensamento, ele sempre tem uma intenção, uma emoção. Às vezes você pensa, quando eu estou em casa, às vezes no trabalho, eu fico pensando, ai, como tá meus cachorrinhos, por exemplo. Aí eu vejo eles que eles estão bem, eu fico feliz. Então, meu pensamento viu que os meus cachorrinhos estão bem e gerou uma emoção de felicidade. Então, a nossa frequência gera a nossa sintonia e isso vai despertando sentimentos semelhantes aos que a gente está emanando. Pode ir para o próximo. Aulus. Muita vez
pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. No fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor nos permite retirar de cada situação e de cada problema os preciosos valores da experiência. Comentário. Nossos desejos intensamente manifestados funcionam como imã, atraindo espíritos a quem dirigimos o pensamento, ou provocando os fatos que alimentam em pensamento. Todavia, na ignorância das leis de Deus, acabamos atraindo para nós situações que, muitas vezes, não temos capacidade para controlar. Quando não conseguimos manter a nossa mente em equilíbrio, estamos dando abertura a influências negativas, de funestas consequências. Mas, como sabemos, estamos todos em processo de aprendizado e todas as experiências são acréscimos para a nossa própria evolução, desde que saibamos extrair a devida lição. É aquilo que já foi tão bem falado em outras aulas, em outras oportunidades. Se você está no trânsito e leva uma fechada, se você reage ríspido, fica bravo, com maus pensamentos, isso atrai. Se você acorda atrasado para ir trabalhar, já acorda todo, é um dia de chuva, e leva essa fechada no trânsito, o que acontece? Isso atrai, é um imã. Então, é difícil, eu sei que é difícil a gente se manter calmo, equilibrado, nessa mineirice toda do pessoal lá de patrocínio, eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que praticar, não ficar irritado com facilidade, para a gente tentar não entrar nessa sintonia, que acaba atrapalhando o outro também, quando a gente pensa na pessoa que te deu a fechada. Isso vai para ele também, não fica só conosco. E às vezes a pessoa está passando por uma situação que a gente nem sabe, está indo socorrer alguém no hospital, está indo ver alguém, socorrer uma outra pessoa, e a gente não sabe. Então a gente acaba também passando esses maus pensamentos, essa carga de energia, além da nossa, para outra pessoa. Porque é um imã de atração. Então, a gente tem que procurar vigiar, procurar orar nessas situações. Lembra que eu contei na outra aula que eu estava numa situação de perigo com meu filho, eu comecei a rezar, mesmo que automaticamente vários Pais Nossos, e a coisa meio que fluiu. Não sei como, mas meio que fluiu. Então, é orar e vigiar o tempo todo, em qualquer situação. Pode ir para o próximo. Antes de ir para o próximo, Alfredo e Fátima, por favor, sintam-se à vontade. Perguntas com respostas. É um comentário que eu queria fazer e ter um entendimento de vocês se ele está correto. Quando nós temos um pensamento, ele é construído, como a Márcia colocou, por onda e frequência. Essa onda e frequência, elas têm uma intensidade, elas têm uma amplitude, né? E dentro dessa perspectiva, quando eu direciono essa onda e frequência para um determinado ponto, um determinado foco, eu entendo que aquele espírito que recebe essa onda e frequência, ela, como a Márcia comentou agora, seria como se fosse um imã, ela seria atraída. Mas a onda e frequência, ela tem uma amplitude, ela tem uma abrangência, né? Então, eu entendo que todos os espíritos que estejam nessa mesma frequência, eles vão ser atraídos, não só aquele espírito que é o foco do nosso objeto, mas todos os demais que estão ali, naquela mesma frequência, eles vão serem atraídos também. Entendo que aí é que está o segredo da natureza do nosso pensamento. Porque enquanto nós vibramos coisas boas, né, pensamentos bons, nós estamos também atraindo não só, mais uma vez,
aquele objeto do nosso pensamento, mas tantos outros espíritos que também podem nos ajudar, até mesmo nessa relação, nessa sintonia que nós estamos estabelecendo. O contrário também é verdadeiro. Se essas ondas e frequências não forem salutares, ou não forem saudáveis, né? O foco vai ser atendido por nós, mas também todos os demais espíritos que estarão vibrando nessa mesma faixa, nessa mesma frequência. Então, por isso que eu acho que aí é que está a grande diferença de nós termos bons pensamentos, pensamentos que podem ser até suportados pela oração, como já foi bem comentado, para poder purificar essa sintonia que nós estamos tendo e que nós estamos puxando. Essa é a maneira como eu vejo e a grande diferença dos tipos de pensamento. Não sei se eu estou correto. Obrigada, Alfredo. Eu uso bastante o exemplo do trânsito, porque eu sou uma pessoa assim um pouco esquentadinha. Eu sou rápida, eu sou, sabe, ligada no 220, tudo meu é correndo, mas no trânsito dificilmente eu saio do sério. Nada me abala, né? Fechada e devagar, é muito difícil. Então, eu uso muito esse exemplo porque o que acontece? Se acontecer uma fechada em algum momento, e eu dirijo muito prudentemente também, meu filho sempre me elogia. E se acontecer alguma coisa no trânsito e eu fechei, vamos supor que eu fechei um cidadão lá, e ele ficou bravo, e ele mandou para mim essas energias, esses sentimentos, mas eu estou em outra frequência, ai, você me desculpa, ai, não fiz por querer, não sei o que lá. Eu não recebo com tanto impacto aquilo que ele me enviou. Eu acredito que funciona dessa forma. E eu procuro levar isso para o meu dia a dia. Esse tipo de situação realmente de trânsito realmente não me abala. Outra sim, mas essa de trânsito realmente não me abala. Porque eu sei que ali é um local que eu não posso me desequilibrar. Eu tenho que tentar me manter o mais serena possível, porque dirigir em São Paulo não é fácil. Então, eu já me condicionei a isso. Então, eu acredito que também tenha isso, viu, Alfredo? A questão de como você está e como essa carga que foi enviada para você te pega com intensidade ou não, porque também vai depender de você, do seu dia a dia, das práticas que você faz de oração, enfim, tá bom? Edu, quer complementar alguma coisa que o Alfredo falou? Pode falar. Não, o que o Alfredo Obrigado, Márcio. apresentou é irretocável, né, Alfredo? Está perfeito. É irretocável. Traduzindo umas palavras mais simples para a gente entender, o fator da reverberação. Aquilo que você pensa, aquilo que você emite, ele reverbera pelo caminho e se une a tudo que tiver nas mesmas frequências. Reverberar é ampliar. Então, isso se amplia no caminho e o receptor, se ele tiver na mesma sintonia, ele recebe. Se ele tiver numa sintonia diferente, ele pode nem receber. Ele pode estar totalmente refratário ou receber parte. Então, isso que o Alfredo colocou é exatamente esse processo de sintonia irretocável. Eu coloquei, na verdade, desculpa, perdão. A Márcia colocou com essa situação, né, da frase lapidar, né? Muitas vezes pedimos o que não conhecemos, recolhendo aquilo que não desejamos, né? Quantas vezes a gente pede as coisas, né, para Deus e a gente ainda não tem capacidade de ter aquilo. E nosso Pai, que nos ama profundamente e nos conhece, muitas vezes fala não, mas em alguns momentos ele fala sim. E às vezes a gente recebe aquilo que a gente pediu. E aí a gente fica com aquilo na mão e faz um monte de besteira porque não estava preparado ainda para aquilo. Então, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede.
porque algumas vezes o Senhor nos concede. E se a gente não está preparado, se a gente ainda não está pronto para aquilo, a gente acaba trocando os pés pelas mãos e acaba nos enrolando mais ainda. Mas, como está grifado ali no fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor nos permite retirar de cada situação e de cada problema os preciosos valores da experiência. Eu normalmente traduzo isso dizendo o seguinte, que toda vez que você tenta fazer alguma coisa no intuito de acertar, mas erra, é aprendizado. Você aprendeu. Não é desse jeito. Então, isso traduz exatamente esse lucro. Afinal de contas, você tinha o íntimo de acertar. Não, eu queria isso, porque eu queria com isso fazer isso. Só que acabei trocando os pés pelas mãos. E você, então, tira dali o aprendizado. Tira todo o aprendizado. Então, sempre que você faz alguma coisa que tem o intuito de acertar, mas você erra, você tira dali o aprendizado. É possível sempre tirar o aprendizado, por isso que ele coloca, permite retirar de cada situação, de cada problema, os preciosos valores da experiência. A gente precisa dessas experiências, porque é só através das experiências que a gente vai conhecendo, e conhecendo, podendo aí trabalhar com tudo aquilo que a vida vai nos apresentando. Márcia, sinta-se à vontade. Então, continuando. Aulus conferenciou reservadamente com Teonília quanto ao serviço programado em favor da enferma e, aceitando-nos a colaboração, desligou o rapaz, o Olímpio, usando para isso avançados potenciais magnéticos. Tão logo se afastou o desventurado Olímpio, identificamos curioso fenômeno. Dona Elisa, que falava singularmente, que falava singularmente animada, entrou em absoluta prostração, qual se houvera sido manietada, mãos amarradas. É porque depois que tirou o Olímpio de perto dela, as energias delas ficaram baixas. Então, ela já entrou num processo mesmo de desencarne. E aqui eu gostaria de falar uma situação do Olímpio. Eles afastaram o Olímpio de perto da mãe, da Dona Elísia. Mas ele não foi socorrido ainda, ele só foi afastado, porque ainda não era o momento dele, ainda não havia chegado o momento dele. Se a gente lembrar no filme Nosso Lar, quando o André Luiz finalmente se rendeu, fez aquela oração do fundo do seu coração e foi socorrido por Clarencio, quando Clarencio estava ali, ele estendeu a mão para os demais que estavam por perto ali, naquele ambiente, e eles não quiseram ir. E Olímpio, ele não foi socorrido nesse primeiro momento, ele apenas foi afastado da mãe para não atrapalhar ainda mais nesse momento do desencarne dela. Assinalando-nos a curiosidade, o orientador esclareceu. A atuação do filho desencarnado alimentava-lhe a excitação mental, a incidir sobre o campo nervoso. Agora está confinada às energias que lhe são próprias. Pode ir para o próximo. A doente, emitindo sons guturais, calara-se de súbito. Debalde tentou Anésia arrancar-lhe uma palavra. Dona Elisa, embora vendo e ouvindo, não mais logrou articular uma frase. Buscou inutilmente mover os braços ante a dor aguda que passou a registrar no peito. Todavia, não teve forças para tanto. Aulus deu-se pressa em administrar-lhe passes, calmantes. Contudo, não obteve grande resultado. É a contração final das coronárias, exclamou comovido. Elisa não resistirá. O miocárdio não mais reage ao nosso influxo magnético. O processo anginoso alcançou o fim. Pode ir para o próximo. Reparei que a agonizante estimaria conversar com a filha. No entanto,
incoercível sofrimento constringia-lhe o tórax. A língua não mais lhe obedecia ao comando íntimo. Teve a noção de que lhe cabia fazer a viagem do túmulo. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, reviu apressadamente o passado. Todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza reapareceram de inesperado no templo da memória, como que a convidá-la a escrupuloso exame de consciência. A enferma não vacilou. Seus momentos na carne estavam contados. Acredito que todos nós, assim, que já tivemos contato com alguém que esteve nessa situação de quase morte e acaba que se recupera, sempre a pessoa tem algum relato para nos trazer desse momento de quase morte, que ela se viu relembrando toda a sua vida em segundos. E foi o que aconteceu com a Dona Elisa. Ela se viu nesse processo de passar todo o passado pela sua mente, talvez de pedir perdão para alguém que necessitava. Queria até falar com a filha, mas ela estava num processo assim já num relaxamento talvez do seu corpo físico para dar continuidade no processo de desligamento. A gente sempre tem alguma história, assim, se a gente for lembrar na nossa mente, fulano esteve lá, internado há muito tempo, quando ela se recuperou, ela falou que passou um filme na cabeça. E a maioria das pessoas fala isso mesmo, que passa aquele filme na cabeça, e a pergunta, tem uma psicóloga e uma palestrante espírita que eu conheço, que ela se chama Deusa Samu, e ela trabalha em hospitais, em UTIs de pacientes de fase terminal. E ela sempre fala nas palestras espíritas dela que a frase que ela mais ouve é: não deu tempo de fazer de tudo que eu precisava, não deu tempo de eu pedir perdão para as pessoas que eu precisava. E acredito que é isso mesmo. Então, é uma coisa para a gente pensar que a gente vai fazer daí para frente, né? Já que a gente tem acesso à informação, a esse tipo de informação, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem que tentar reconciliar com o seu inimigo enquanto estamos na caminhada com ele, como disse Paulo. E é isso, gente. Pode ir para o próximo. Incapaz de entender-se com a filha, desejou despedir-se da velha irmã que residia a longa distância. Vimo-la num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração. Anésia, por sua vez, sob a influência de Teonília, sua protetora espiritual, que não a desamparou em nenhum momento, percebeu que a genitora atingira a estação terminal da existência terrestre e, enlaçando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. A Teonília, a Anésia, a filha da Dona Elisa, teve um papel importantíssimo nesses momentos, né? Porque mesmo sem saber toda a tranquilidade que ela se encontrava, mesmo sendo um momento difícil, ela estava ali do lado da mãe, né? Próxima a desencarnar, e Teonília amparando, mas o equilíbrio dela e a oração que ela fazia teve um papel muito importante, sem ela saber ali naquele momento. É o orar e vigiar que a gente fala, que a gente falou lá no começo do capítulo, quando vai visitar um enfermo, tenta ter pensamentos bons, boas vibrações, fazer oração, se mantém em silêncio respeitosamente. Vamos seguir. A agonizante entendeu-a, mas apenas derramou comoventes lágrimas como uma resposta, demorando na fila o olhar dorido e ansioso. Dona Elisa projetou-se, por fim, em nosso meio, mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico por um laço de prateada substância. Então, isso daí também é um tipo de mediunidade no leito de morte. Talvez seja até mais comum do que a gente imagina. Ela projetou-se para o mundo espiritual
e estava ligada pelo cordão de prata ainda, porque ela ainda não tinha, o seu corpo físico ainda não tinha desencarnado totalmente, né? Então, o cordão de prata estava ligado, mas ela conseguiu se projetar, porque o desejo dela era ir ver a irmã naquele momento. Passou rapidamente esse desejo. E ela fez um desdobramento, uma emancipação da alma, digamos assim, para ir visitar a sua irmã, Matilde. E ela fez isso em muito pouco tempo. Então, vamos lá. Trata-se de fenômeno de desdobramento pela força do seu pensamento, pela forte vontade de avisar a irmã da sua desencarnação. Elisa, já quase totalmente desligada do corpo físico, ao qual ainda se encontrava presa por tênues laços fluídicos, consegue se desprender e se deslocar até o local onde se encontrava a irmã, Matilde. Observação. Desdobramento é o fenômeno pelo qual o espírito, sempre envolvido por seu perispírito, separa-se do corpo físico, ao qual permanece ligado apenas pelo cordão de prata, e vai estar em outros lugares. Pode ocorrer o fenômeno de forma anímica ou mediúnica, consciente ou inconsciente, dependendo de existir ou não a interferência do plano espiritual e a vontade ou não do espírito que se desloca. No livro dos médiuns nós temos, né, todas essa parte de explicações, de emancipação de alma, de desdobramentos. Quando o Eduardo me convidou para fazer um capítulo, aí eu falei, ai meu Deus, eu fiquei nervosa, porque eu tenho um pouco de dificuldade com o André Luiz, né? Não é assim o meu tipo de estudo preferido. Mas aí eu fui lá olhar os capítulos e falei, leito de morte, porque, por incrível que pareça, eu tenho tantas dessas coisas que estão acontecendo nesse capítulo, aconteceu comigo, tantas, mas muitas mesmo, porque eu já acompanhei muitos desencarnes de perto na minha família. E o que mais me chama a atenção é o do meu pai, porque meu pai ficou internado numa UTI por 40 dias. E durante os 40 dias, eu e minha mãe ficava com ele na UTI, que era uma UTI humanizada, e a gente ia de manhã e vinha embora às 7, 8 horas da noite, todos os dias. Então, eu e minha mãe ficava se revezando lá. E numa sexta-feira, dia 15 de setembro de 2015, eu falei, mãe, eu tô muito cansada, vamos embora. Eu vim embora, era 4 horas da tarde. Meu pai desencarnou nesse dia. E aí a gente estava aqui em casa, eu, meu marido, meu filho no cursinho na Paulista, minha mãe mora comigo, tocou o telefone do hospital, mandando ir para lá, a gente já imagina o que é. Aí eu peguei e falei, eu não vamos falar para minha mãe. Nisso que eu falei para o meu marido, não vamos falar para minha mãe, ela estava na janela. O pai esteve aqui, o pai morreu. E a gente não sabia que ele tinha falecido, porque o hospital só ligou e falou assim, vocês podem vir aqui, mas você já imagina, né? Porque cada hospital tem um protocolo, tem uns que ligam e já avisam na hora que ligam, tem uns que pedem para ir até lá, e a gente estava se arrumando para ir, e a gente também não sabia que ele tinha morrido. E a gente conversando no quarto, se trocando, ela na janela falou assim, o pai esteve aqui, e ele morreu. Eu falei, não, mãe, você está enganada. Onde vocês estão indo? Falei, o Rodrigo passou mal no cursinho, a gente está indo buscar ele lá no cursinho, na Paulista. E foi uma coisa assim que ela tremia. Ela parada na janela, falando, o pai esteve aqui, ele morreu. Eu, não, mãe, eu afirmando que não. Porque assim, a minha mãe, eu sempre acho que ela tem mediunidade. Quando ela era mais nova, ela era benzedeira, ela benzia quebrante, bucho virado, espinhela caída, cortava medo para a criança andar, dava a primeira água da chuva para a criança falar. Para mim, ela deu toda essa chuva aí, ó, ela deu para mim, só pode. Não sei. Acho que era a primeira chuva do ano, tinha que dar para a criança falar. Para mim, ela ficou dando a chuva do mês inteiro, assim, não é possível. E a minha mãe tem muita mediunidade.
mais católica, né? Aquela coisa rígida, tal, nunca desenvolveu respeito. Quando ela não quis mais benzer, ela quis passar para mim, eu na época não entendia, porque diz que é tradição passar para a filha, eu na época não entendia, não quis. E então, quando eu peguei esse estudo para fazer e comecei a estudar, eu passei por tantas dessas situações que estão no livro, e aí ficava tudo vindo assim na minha cabeça, principalmente essa. Eu fico imaginando meu pai se deslocando de lá até aqui, falou com ela, e ela veio aqui e falou, o pai morreu, ele veio aqui. Então, mais ou menos essa situação da dona Elisa com a irmã dela, Matilde, e a gente, eu acho que é mais comum do que a gente imagina, que acontece esse tipo de situação. Pode ir para o próximo. Retornando, acho que esse aí, deixa eu ver. Sim. Tá. Retornando, enquanto se lhe interessavam os membros, um só pensamento lhe predominava no espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças, nascida de sua própria obstinação, afastou-se, ligeira, voltando automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava a parenta. Correspondendo à ordem de Aulus, passamos a segui-la de perto. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. Em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela num aposento mal iluminado, em que venerável anciã dormia tranquilamente. Então, ela estava o tempo todo sendo amparada pela equipe do Aulus nesse processo que ela fez muito rapidamente, pela ação da sua vontade. Pode ir para o próximo. Matilde, a recém-chegada tentou despertá-la à pressa, mas em vão. Consciente de que não dispunha senão de rápidos instantes, vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre, entretanto, de imediato, em sua esfera de influência. Esse vibrou algumas pancadas no leito da irmã é a força do pensamento, é a vontade que ela tinha de ser ouvida, de ser percebida por essa irmã, mas ela não tinha certeza que seria percebida. Então, a vontade, a força do pensamento dela fez essas pancadas no leito da irmã. Tem aquele filme muito famoso, Ghost, que tem aquela cena, né, do metrô. O Eduardo, no nosso estudo que a gente fez particular, me lembrou disso, que o ator principal lá queria movimentar as coisas conforme aquele espírito que ficava vagando ali no metrô, e ele falava, não, não é assim, não é assim. Aí falou, você tem que usar a força do seu pensamento. Aí ele conseguiu fazer, foi a mesma coisa que a dona Elisa fez aqui. Pode ir para o próximo. Dona Elisa passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutores auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, através de ondas mentais, em forma de pensamentos, a lhe remoinharem ao redor da cabeça. Erguendo-se inquieta, falou de si para consigo. Elisa morreu. Indicando as duas irmãs juntas, o assistente explicou. Pode ir para o próximo. Aulus está explicando. Temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte, pela persistência com que se repetem. Como eu falei, né, acontece isso mais do que a gente imagina. Os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros neles encontrarão os chamados fenômenos de monição ou premonição. Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo, a verdade simples e pura da comunhão direta entre almas imortais. Todas as pessoas, desde que o desejem, perguntou meu colega, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da Terra? Sim, Hilário, você diz bem quando afirma, desde que o desejem, porque semelhante
comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. O que me chamou aqui a atenção é essa frase também: pela persistência com que esses fenômenos se repetem, os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los. Esse livro foi escrito em 1948, acho que era, mais ou menos. E os cientistas não gostavam muito desses assuntos, né? Hoje em dia eles estão estudando mais, tem séries, tem diversos estudos a respeito da EQM, que é a experiência quase morte. Eles fazem experiências, eles fazem vários estudos, pesquisas. Não é que estão se rendendo, é que a ciência está chegando no espírito. E a medicina também. Então, é aquilo, cuidar de mente, corpo, né? Uma trindade, mente e corpo. E os cientistas, eles, antigamente, eles eram engessados. E aí eles começaram a perceber que esses fenômenos acontecem com muito mais frequência. E como eu falei aqui nesse trechinho de baixo, já tinha falado anteriormente, a dona Elisa teve a vontade, ela teve esse desejo de comunicar com a irmã, de se despedir da irmã. Então, ela se concentrou nisso, ela se projetou para o espiritual e rapidamente foi lá se despedir da irmã. Pode ir para o próximo. Todavia, não dispunhamos de tempo para maiores conversações. Dona Elisa, após liberar-se do anseio que lhe inquietava o campo íntimo, qual se o corpo distante lhe reclamasse a presença, a afeição do que ocorre num caso de desdobramento vulgar, voltou de imediato à casa. Seguindo-a de perto, notamo-la menos aflita, embora fadigada. No aposento familiar, quis reaver o seu veículo físico, satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Contudo, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos pelo tênue fio a que nos referimos. Então, ela ainda estava ligada pelo seu cordão de prata, mas ela já estava num processo todo de desligamento. Ela estava tão perturbada que mesmo que ela teve esse momento, assim, acalentador, né, consolador com a irmã, para o coraçãozinho dela, ela não estava calma numa totalidade, ela não estava tranquila. E isso dificultava os trabalhos do desligamento que iam fazer nela. Esse desequilíbrio que ela ainda se encontrava. Pode ir para o próximo. A recém-desencarnada, de alma opressa, resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento, indecisa e agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Outros amigos espirituais penetraram a câmara. Aulus consultou o horário e acrescentou: voltemos, nada mais nos cabe fazer. Então, é exatamente isso. Ela passou por esse momento com a irmã, esse momento de despedida, que poderia ter deixado o coração dela mais quentinho, mais tranquilo, mas ela ainda estava bem desorientada e isso dificultava os trabalhos que os amigos espirituais iam fazer, que era o total desligamento, né? Porque ela já só faltava mesmo era o cordão de prata. Pode ir para o próximo. Hilário fixou o laço prateado entre o corpo hirto e a nossa amiga, recém-liberta, e indagou: não poderemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Não, explicou o orientador Aulus. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. A gente dá trabalho para os espíritos, né, gente? Nossa Senhora, na morte e no nascimento.
tem uma equipes espirituais imensas trabalhando. Imagina quando o desencarne é coletivo, como é que não deve ser, né? Quanto trabalho na pandemia. Na pandemia deve ter tido muito trabalho nessa parte espiritual que os nossos olhos não veem, né? Pelo menos o meu não vê. Mas é o tempo todo. Essa questão de a gente achar que quando a gente desencarnar, a gente vai ter o descanso eterno, lá a gente vai trabalhar bastante. Pode passar para o próximo. Além disso, já há companheiros especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. Pode passar para o próximo. A hora da despedida aqui no plano terrestre é também no momento de reencontro no plano espiritual, que nós possamos, através do conhecimento da nossa doutrina de Jesus, do Consolador prometido, da nossa melhora moral individual e coletiva, que nós possamos ter encontros maravilhosos quando partimos para a verdadeira vida, que é a verdadeira vida espiritual. Então, aí acabou, gente, minha participação. Obrigada, Edu, por ter movido os slides. É isso, gente. Eu acho que ficou muita dúvida. Semana que vem, acho que o Edu vai querer complementar o estudo e nada de errado com isso. Eu estou em aprendizado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha o vídeo, tá? Mas é o que eu dou conta nesse momento, mas eu espero melhorar nas próximas. Perguntas, eu já falei, só se vocês enviarem com as respostas, não aceito só perguntas. E como eu falei para vocês pegarem a caneta e o papel, como a minha apresentação não foi muito boa, eu vou liberar para vocês a receita da torta da minha mãe como uma forma de consolo. Anota aí que eu vou passar. Tô brincando, gente. É isso que eu dou conta. Seu Francesco, não vem não. Já levantou a mão aí, seu Francesco. Ai, nem vi. Olha, o Marco Antônio levantou a mão. Edu, você que vai responder, não quero nem saber. A Lina não vai levantar a mão, pelo amor de Deus, hein? Bom, vamos lá. Comecemos pelo Francesco, mas estamos juntos. A Márcia já ficou apavorada, já não vou fazer nenhuma pergunta, não. Vou fazer só um comentário. Eu não costumo fazer perguntas. Então, é o seguinte, o que nós vimos aí, revimos, né, na realidade, todos esses momentos aí finais da protagonista aí, né, desse episódio. O que chamou a atenção aí foi aquele momento em que ela, determinada a encontrar a irmã e avisá-la, né, saiu em direção ao local onde ela se encontrava. E pelo que foi narrado aí, a gente percebe que a distância era grande, né? Era em outra cidade, né? E os espíritos falavam, vamos atrás, porque vamos ver o que vai acontecer lá, né? E o que me chamou a atenção aí foi o seguinte, a gente sempre comenta isso, né? A velocidade do pensamento, gente. A velocidade, a gente estava questionando outro dia aí como é que fala? O pensamento, né? Então, se o pensamento pertence ao corpo, ou se era o espírito, etc. Foi essa a nossa discussão aí, né? E aí tá, na realidade, se era uma energia, né? Se era outra forma de manifestação, o que que era? Aí a gente vê detalhadamente, né, que se trata de uma energia. Na mesma hora, com o que restava de energia para ela vibrou na direção da irmã, foi até lá em segundos. E participou a irmã, porque ela tinha acabado de falecer, né? Tá vendo? E a mesma coisa é válida para as questões de cura. Por que que nós fazemos as vibrações de cura? Nós fazemos exatamente da mesma maneira. Desse jeito aí, projetando o pensamento no espaço,
na direção das pessoas que têm o problema. E elas recebem as nossas vibrações de saúde. Funciona. Então tá aí, funciona. A gente tem que acreditar nisso o tempo todo. Nós falamos disso, estudamos isso e esquecemos disso o tempo todo, né? Temos as nossas dúvidas, mas é para que a gente não tenha dúvidas. Isso é certo. É uma coisa que deveria ser, assim como o hábito da oração, né, para mudar as vibrações do ambiente, das circunstâncias, também um hábito mesmo. A gente tem alguém que está com um problema, foi notificado, foi falado, que aquela pessoa está com um problema, ela precisa de ajuda, na mesma hora a gente já vibra para essa pessoa e ela recebe lá. Na mesma hora ela já recebe os influxos positivos que a gente está enviando. É uma lei universal isso aí, né? Que a gente tem que acreditar. É aquilo, é o pacotinho quadradinho que a gente chama de fé. Certo? Aí, Márcia, tá bom, viu? Marco Antônio, Vamos lá, Márcio? Na verdade, Márcio, eu estou aqui só para te dar os parabéns. Não tem nada, acho que a acrescentar, a Edu querer, não. Você pediu o Edu complementar. Foi excelente o que você falou, tá? 10, parabéns. Só para não deixar passar, eu queria complementar duas coisinhas. A gente falou muito do pensamento, né? O que a gente vibra, né? Nós já estudamos que nós somos uma antena que capta e transmite. E nós captamos e transmitimos exatamente na mesma sintonia que nós estamos, né? Então, tudo aquilo que o Alfredo disse, excelente, é isso mesmo. A gente capta e transmite na onda que nós estamos. Então, isso nos faz refletir bastante, esse capítulo nos faz refletir bastante, porque a gente precisa tomar cuidado da forma que a gente pensa, da forma que a gente age. E outra coisa que me chamou a atenção, quando você deu o exemplo da que faz a palestra, que é psicóloga que faz a palestra, que ela ouve muito, não deu tempo de perdoar, não deu tempo de perdoar, eu acho que a gente tem que ir mais longe ainda, né? Às vezes a gente tem que prestar atenção, porque às vezes não dá tempo de perdoar, não dá tempo de corrigir, não dá tempo de mudar as atitudes que a gente, às vezes, teria que mudar, né? Então, a gente tem que prestar atenção em nós mesmos para que a gente possa não cair nessas armadilhas que a vida nos traz, né? A gente muitas vezes se acomoda, às vezes a gente muitas vezes é turrão e não muda. Eu também sou bem calmo no trânsito, mas não foi sempre assim. Eu já quis brigar, eu já quis descer, eu já quis... Opa, peraí, não é por aí. Então, assim, isso é só um pequeno exemplo, né? A gente tem que mudar em muitas coisas, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, que tanto é falado na nossa doutrina, né? E para que dê tempo não só de perdoar, mas também de modificar tudo aquilo que nós precisamos. Do mais, Márcia, parabéns pela sua apresentação. faço as palavras do Marco as minhas. Obrigado, Marcos. Marco. Rose? Bem, primeiramente, Marcinha, irmãzinha, parabéns. Você mandou muito bem nesse trem aí, viu? Segundamente, Alina, bom tê-la aqui conosco. Venha sempre. Muito boa a tua energia aqui também. Terceiramente, ficou muito claro para mim, com essa aula de hoje, o que aconteceu com o desencarne do meu tio, quando eu acordei e senti toda aquela sensação de tristeza, aquela sensação de aperto no coração, e imediatamente sabendo que ele tinha falecido. Então, nossa, conforme ela foi explicando,
veio assim tudo na minha cabeça e realmente eu acho que é muito mais comum do que a gente imagina. E é tão interessante isso, né? A gente vê na literatura e vivenciar algumas coisas assim, né? Isso prova que tem um nexo, né, em tudo isso. E quartamente, aí vem a pergunta. Uma hora no slide estava dizendo que o espírito dela era, acho que, se não me engano, imperecível. Esta parte eu não entendi muito bem. Por que imperecível naquela situação? Não sei se quer depois eu levantar o slide e passar para ficar mais fácil para a gente recapitular, ou você consegue explicar agora? O Edu consegue, com A certeza. palavra imperecível poderia ser substituída por indestrutível. O espírito criado por Deus, a gente não vai morrer nunca, né? Não existe morte, né? O espírito é vivo, estando encarnado ou estando desencarnado. Então, a situação de imperecibilidade, quer dizer, que ele não vai se destruir. O espírito não se destrói. Quem vai se destruir é o corpo físico, que vai servir na natureza em outras situações, para outras. A matéria em si ela vai ser utilizada. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Agora, o espírito não. O espírito ele não vai perecer, ele não vai morrer, ele não vai se destruir. Ele é criado por Deus e ele é indestrutível. Ele se aperfeiçoa, ele vai cada vez se aperfeiçoando cada vez mais, até que ele consiga alcançar os cumes em que ele passe da condição que nós nos encontramos para a condição de espírito puro, que seria a escala espírita. Todo esse processo ali foi descrito da pergunta 100 a 113 no Livro dos Espíritos e traz ali a escala espírita. Então, essa imperecível, que ele usa, essa palavra imperecível, é no sentido de que ele não se destrói. O espírito, ele vai se libertar da encarnação, ali a nossa irmã, ela vai desencarnar, né? E o espírito, ela vai retornar ao mundo espiritual com o seu perispírito, já um pouco mais quintessenciado, da mesma maneira, exatamente como ela sempre foi. Agora, com um aspecto que o perispírito carrega dessa última encarnação, mas que o perispírito, a gente sabe, ele é muito maleável, né? Então, ela pode, depois, lógico, depois que está na erraticidade, ela pode trabalhar com o seu perispírito, nós já vimos isso nos capítulos anteriores, ela pode idealizar pelo pensamento, né? Ser um pouco mais jovem, para aquele que é careca ter cabelo, construir uma roupa, tem uma roupa, a gente já viu, né, o aspecto da roupa, de uma característica geral, Aulus nos esclarece que todos recebem aquele manto branco, lógico, né? Mas depois cada um pode idealizar a roupa da melhor forma que deseja. O livro Nosso Lar, inclusive, mostra ali os instrutores que tinham uma túnica, né? Que tinha alguns paramentos diferenciados. Sim, a questão aí depois de você ir dominando técnicas, né? E aprendendo, né? E conforme você vai aprendendo, você vai colocando isso em prática. Eu não sei se eu consegui tirar sua dúvida desse imperecível. Não, isso daí eu compreendo, Edu. Eu pensei que ele estava querendo dizer de uma outra, dar uma explicação de alguma outra forma, entendeu? Não pensei que fosse nesse caminho. Pensei que fosse uma outra. Ele estava querendo dizer outra coisa. Então, Não, tá bom, ele estava perfeito. nesse processo mesmo. Estava falando sobre esse caso mesmo. Tá, beleza, obrigada. Nada. Mari? Bom, seguindo aqui o gancho da Rose, primeiramente, eu fiquei assim meio pensativa, porque quem num leito de morte não vai chamar pelos seus, né? Pelos seus mortos, né? Eu vou ser uma, vou chamar meu pai, minha mãe, enfim, né? E, na verdade, a gente nem sabe como eles estão, né? Então, assim, o risco que a gente corre, na verdade, né?
Porque se o Gregório ficou 500 anos ali naquelas trevas, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como a gente é, assim, por mais que a gente estude, como a gente ainda é leigo, né? E num leito de morte, eu com certeza, eu vou chamar meu pai, minha mãe, para virem, sabe? E eu, na verdade, a gente não sabe a situação que cada um está, né? Primeiro é isso. E segundo, registrar aqui para vocês que o exemplo personificado de paciência no trânsito é o Francisco. Gente, é o exemplo. É o exemplo. Hoje, embaixo daquele pé d'água, eu falei, é a hora do meu desencarne. Misericórdia, Santíssimo Sacramento, vocês não sabem quem é o Francisco atrás de um volante. Olha, é a paciência em forma de gente no trânsito. Né? É isso aí, É isso aí, seu Francesco, tem que ser mesmo. Anda com ele, Márcia, um quarteirão, para você ver se você volta. Mari, muito obrigado pela participação. Acho muito importante as suas colocações. Bibliografia, vamos lá. Parte de bibliografia. Márcia, muito bom, ótimo, excelente. Bibliografia que a gente pode encontrar mais informações. Vamos lá. Evocações. Evocações, a gente sabe, está no capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Interessante depois, se alguém quiser se aprofundar um pouco sobre isso. É um capítulo muito interessante, Livro dos Médiuns, capítulo 25. Temos também um outro livro do Bezerra de Menezes, que é o Nas Teias do Infinito. Nas Teias do Infinito, Bezerra de Menezes nos fala, revela, né, ele já como espírito desencarnado, pela psicografia, eu acho que é do Divaldo Franco, o livro, eu tenho dúvida de quem psicografou, mas o livro é Nas Teias do Infinito. Ele fala que todas as vezes que alguém evoca, que alguém faz um chamamento, e olha que fazem muito, né? Ele mesmo fala, e olha que fazem muito, ele sente um fremido. E ele se deixa, então, seguir por aquele fremido e ele faz essa viagem que o Francesco comentou e que o Aulus ali pediu que o André Luiz e o Hilário acompanhassem, essa viagem que é praticamente instantânea pelo pensamento. E ele ali se coloca. Obviamente, né, hoje, como um espírito mais esclarecido, ao sentir esse fremido, ele tem uma equipe que trabalha com ele, né? E ele, então, delega a alguém dessa equipe que vá fazer os atendimentos. Imagine que há centenas de centros espíritas, centenas de pessoas que pedem o auxílio de Bezerra de Menezes, que invocam Bezerra de Menezes, e, obviamente, ele tem a sua equipe de trabalhadores que trabalha com ele hoje em dia, e esses membros dessas equipes que são direcionados para esses locais, obviamente que mantém a sintonia com Bezerra, todos ali estão no mesmo padrão de sintonia, e fazem todos os atendimentos. Isso é plenamente natural, isso acontece de maneira extremamente natural. Outra coisa, na parte, não sei se vocês notaram, né, mas quando a nossa irmã chega ali no local onde a irmã estava dormindo, ela precisou chamar a atenção da irmã. Então, ela imprime na madeira da cama como se fossem batidas. E aí algumas pessoas vão falar assim, ela foi lá e materializou uma mãozinha e bateu na cama. Não, não é isso que acontece. Sugestão de leitura, lógico, não vamos fugir. Livro dos Médiuns, né, capítulo 4, né, manifestações físicas espontâneas, o capítulo 5, ruídos, barulhos, pancadas. Nosso irmão Allan Kardec estuda com profundidade isso no Livro dos Médiuns. Como é que dá esse impacto, como é que dá essa batida? A Márcia explicou muito bem, o exemplo ali do nosso irmão, que aparece naquele filme do Ghost, né, ali na estação, né, e que ele dá uma explicação que
não é muito a correta, né? Que ele fala para o Patrick Swayze, né? Que eu não lembro o nome que ele assume ali no livro, né? No livro, não no filme, né? Que ele fala que tem que vir do estômago. Não, é que tem que vir de um sentimento. Você tem que expressar um sentimento. Então, o que acontece ali, ela expressa, por isso que ele coloca ali, ela coloca um sentimento. O sentimento é que faz com que ali apareça o som. O som é resultado de um sentimento. Ela tem a vontade. Essa vontade é que expressa as pancadas. Ela não foi lá com o perispírito dela e bateu na cama, não. É a ação da vontade é que faz com que aquilo ocorra. É aquilo que ele quis dizer para o Patrick Swayze. Olha, você precisa ter vontade para que a tampinha se mova, para que no jornal você é um desejo, é a vontade. Não é uma materialização, tá, gente? Isso Kardec também teve essa dúvida, e o nosso amigo, o irmão que acompanhava Allan Kardec por todo o trabalho, que era São Luís, veio esclarecer, olha, não é bem assim que funciona. Porque vocês vão ver que há um diálogo ali no Livro dos Médiuns, né? E foi chamado um espírito ignorante, né? E que trouxe ali algumas informações e Kardec ficou meio na dúvida. E aí ele pede auxílio para São Luís, e São Luís esclarece, fala, olha, ele faz, mas ele não sabe como ele está fazendo. Ele acha que ele está fazendo dessa maneira, mas não é. É a ação da vontade. E aí ele traz até um esclarecimento. Ele fala assim, imaginemos, por exemplo, que o espírito desejasse, tivesse a vontade de tocar uma tecla no piano. Se fosse assim, ele teria que materializar ali o seu dedinho, né, para ir lá e abaixar a tecla. Mas ele não faz isso. É a ação da vontade que faz com que a tecla abaixe e o som apareça. Ou seja, é a ação da vontade é que faz todos esses fenômenos. Não só esses fenômenos, mas também fenômenos de transporte e todos os outros demais. Sugestão de leitura, leia o capítulo 4 e o capítulo 5 do Livro dos Médiuns. Eles são profundamente esclarecedores. Por que eu estou citando isso? Porque a obra do André Luiz ela é toda fundamentada. Não há nada, eu não consigo encontrar nada, eu já escrachei tudo, em todos os livros que eu já estudei, algo que pudesse estar fora da doutrina espírita, fora dos ensinos do Cristo, não tem nada. Tudo está extremamente fundamentado. Outro aspecto também merece a gente trazer bibliografia para a gente entender, é o fato de quando eles afastam o espírito obsessor da nossa irmã que estava ali no processo de desencarne. E aí aparece, é descrito, né, por André Luiz, que ela fica apática, que ela cai numa apatia, ela perde ali todo... É como se ela se sentisse perdida, apática. A sugestão de leitura é Evangelho de Jesus. O endemoniado epilético. Vocês lembram da passagem do endemoniado epilético? Que Jesus estava descendo do Monte Tabor, e aí chamam ele ali, olha, tem um menino ali que nós apresentamos aos seus discípulos, só que seus discípulos não conseguiram dar um jeito ali no processo obsessivo. E Jesus vai ali e afasta, né, aquele espírito, na verdade afasta, ele conduz aquele espírito ao esclarecimento, separando aquele processo obsessivo, e o evangelista Marcos, Mateus não faz essa anotação, só Marcos. Essa passagem é anotada por Mateus, Marcos e Lucas. Lucas também. Os três evangelistas são sinópticos dos evangelhos canônicos, fazem essa anotação. Só que só Marcos traz esse aspecto que é importante, que após o afastamento do espírito, o menino parecia quase morto. Exatamente por essa ausência, por essa quebra, né, que você faz ali. Nós procuramos, inclusive, quando é um processo obsessivo muito austero, que é tratado dentro do centro espírita, normalmente, este afastamento, ele não é feito assim num tranco, né? Arranca fora. Né? Bom, primeiro que o espírito se afasta porque ele sente o amor, sente a necessidade, entende a necessidade, e lógico, ninguém vai lá arrancar ele dali, o processo é todo feito por amor, é todo feito por uma conversa amorosa, a gente nunca impõe
a vontade, não é assim que funciona. Isso não é dessa maneira. Doutrina espírita não arranca ninguém. Ela, por amor, ela vai e respeita a livre-arbítrio, ela procura esclarecer, ela procura trazer as luzes que possam iluminar o caminho e possam fazer com que o processo se desvencilhe. Só que isso não acontece de um momento para outro. Gente, processo obsessivo pode estar aí por 500 anos, foi lembrado aí do caso do nosso irmão aí, o Gregório, processo obsessivo que ele tinha junto ali era de 500 anos, né? Então, isso leva tempo, um tempo. Só que isso tem que ser sendo feito, desfazendo, de maneira devagar, para que você realmente possa dar possibilidade daquele que está passando pelo processo obsessivo e ir se recuperando também, recuperando as forças, recuperando a vontade, porque ele vai perdendo a vontade pelo processo obsessivo, ele vai perdendo a vontade, ele vai entrando no estado depressivo. Então você tem que, isso é tudo feito paulatinamente. Normalmente a gente recepciona nos nossos trabalhos de desobsessão uma parte bem pequena daqueles espíritos que a gente vai trazer e que a gente acha que está esclarecendo e, na verdade, está aprendendo, tá, gente? 99,9999, 100%, vai. A gente está aprendendo. Eles são trazidos ali para a gente aprender. E a gente aprende, a gente auxilia praticando a caridade, praticando o amor ao próximo, aquilo que Jesus nos ensinou, mediunidade com Jesus, a gente vai aprendendo com eles. E nesse aprendizado, nessa troca de aprendizado, esse irmão, se a gente tiver a felicidade de encontrar as maneiras de conversar com ele, esse irmão consegue seguir o caminho dele. Mas normalmente não é um, são às vezes 10. Ou como o próprio Evangelho nos esclarece, daquele nosso irmão que Jesus foi atender, o endemoniado gadareno, ele fala assim, e qual o teu nome? Ele fala legião, são mais de 1000 que estavam ali, é uma legião de espíritos, né? Então, são tratados um a um. E não é todo mundo que... Não, vai de maneira que o próprio obsediado tenha condições de ir também se refazendo. Então, vocês percebem que todo o trabalho de elucidação que o Laulo, que o Aulus, que o André Luiz vai nos trazendo, o Hilário, eles estão muito sedimentados. Ele traz esse aspecto dela ter ficado ali apática, exatamente para a gente refletir as passagens de Jesus, leva a gente, olha, vai refletir lá no Evangelho, quando ele toca no aspecto desse transporte, do impacto que ele fala, aquela ação da vontade dela ali, ela impõe aquele impacto, aquele som, aquela manifestação física, nos levando a refletir lá nos livros dos médiuns. O processo de evocação, ele também nos leva a refletir ao livro dos médiuns, ou seja, tudo está muito bem sedimentado dentro daquilo que a doutrina espírita está nos apresentando. Eu gosto muito de trazer essa bibliografia, eu gosto muito de apresentar isso, porque às vezes as pessoas podem imaginar, eles estão estudando o livro dos espíritos e estão deixando de lado a codificação. Não, muito pelo contrário. Nós usamos a codificação exatamente para que a gente possa compreender os exemplos que são trazidos por André Luiz, para que a gente possa compreender aquilo que André Luiz está trazendo e ver que aquilo está precisamente sedimentado dentro de tudo que a codificação nos apresenta. Ou seja, é um estudo da obra de André Luiz, concordo, em gênero, número e grau, mas totalmente sedimentada dentro daquilo que a codificação espírita nos apresenta. Não só a codificação, mesmo ela sendo o Evangelho redivivo, mas também no Evangelho de Jesus. Eu nunca deixo de fazer associações com passagens que são anotadas pelos evangelistas que estão no Evangelho canônico. Às vezes a gente faz até referência de algum Evangelho apócrifo, também é uma parte que a gente pode também utilizar, mas tudo ali é anotações. Existe toda uma sedimentação que dá embasamento para a gente fazer essa conversa, tá? A parte da Márcia está muito bem realizada. Márcia, eu só queria realmente trazer essa parte que eu acho importante, a gente sempre trazer a bibliografia para que a gente possa... Você vê que em todos os capítulos, às vezes isso é feito pelo Marco Antônio, às vezes é feito pelo Roberto, há sempre essa nossa preocupação de não fugir
da base doutrinária. Ela tem que estar dentro da base doutrinária. Inclusive porque foi uma recomendação passada de Emmanuel para Francisco Cândido Xavier. Quem era o psicógrafo? Que ele deixa muito claro para Francisco Cândido Xavier. Olha, se um dia eu me afastar uma vírgula que seja de Kardec, você me abandona e segue Kardec. Ou seja, tudo que você vai encontrar dentro da obra do Chico, por mais que você procure, sempre está sedimentada dentro daquilo que a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec. Toda sedimentada, toda muito bem construída. São obras que a gente pode trabalhar com uma certa, vamos dizer assim, uma certa certeza. Eu não gosto muito de usar essa palavra certeza, porque a verdade ela está sendo construída todo dia, né? Então, dentro de uma possibilidade de entendimento de hoje, ela está muito bem sedimentada, muito bem estruturada. Uma única correção. Você falou a obra de 1948. Não, essa obra é de 1955. Tá? E é uma obra que foi escrita em 1955, mas que, estudada mesmo, ela passou a ser estudada a partir do início do século XXI. Para baixo do século XXI, poucas pessoas se debruçavam sobre essas obras, principalmente, essa é uma obra fácil, nos domínios da mediunidade, não é uma obra difícil, é uma obra fácil, ela tem, é fácil da gente compreender, desde que você tenha lido o livro dos Médiuns, que você tenha um pouquinho de leitura também do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas 3 obras, praticamente, elas te dão sustentação para você poder caminhar dentro dos domínios da mediunidade. Há obras mais difíceis, por isso há sempre essa sequência, né? A gente teoricamente, deveria fazer ação e reação, para depois caminhar para os mecanismos da mediunidade, onde você vai aprofundar um pouco mais. Aí, realmente, é um mergulho um pouco mais profundo. Mas se você já tem o estudo das obras anteriores, você vai perceber que não é tão difícil. Não é assim uma coisa fora do comum. É necessário realmente fazer um estudo, se aprofundar um pouco nas obras anteriores para você poder fazer a sequência. Esse livro é o 8º da sequência. Tem muitos outros livros para trás. A gente já estudou Libertação, que era o 6º livro. Né? A gente pulou um livro que estava aí no meio, agora esqueci o nome, mas acho que é o Entre a Terra e o Céu. É o que está no meio. Né? E atrás, o 5º livro era o Obreiros da Vida Eterna, que também a gente já estudou. A gente não fez os 3 primeiros, os 4 primeiros, mas são livros que mesmo na ausência dele, se alguém já leu, dá para ter subsídio para a gente continuar. Queria agradecer, Márcia, pela tua dedicação. Você se esforçou, gente, ela se esforçou um bocado para fazer esses slides. Ela me passou esses slides aí inúmeras vezes para a gente ficar revisando. A gente fez uma reunião como essa de Zoom, de mais ou menos 1 hora, onde ela foi colocando, eu fui tirando algumas dúvidas, esclarecendo aqui, ali, acolá. E ela realmente foi uma pessoa que se esforçou bastante. Márcia, meus parabéns. E última coisa, você disse que a sua mãe era benzedeira e que queria que você fosse benzedeira. Você hoje está no lugar certo, lembre-se disso. Pense no que eu disse. A Alina pode te esclarecer. Você hoje está no lugar certo, fazendo aquilo que a sua mãe já havia antecipadamente falado que você poderia realizar. Hoje você realiza aquilo que ela realizava sem saber. A prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, a transmissão de energias, ela era uma passista, que a gente chamaria hoje, de passe magnético. Ela fazia passe magnético. Hoje, mais esclarecida, você já faz passe misto. Quem sabe no futuro, até um desenvolvimento um pouco mais da sua parte, você também não possa fazer passes magnéticos. Não sei. Tudo vai depender de você ir também ali se inteirando, se projetando, mas é uma possibilidade. Mas você vê que o caminho que ela te falou que você ia percorrer, você está percorrendo. Parabéns. Parabéns por ter aceitado essa empreitada, por ter aceitado esse caminho, e desejo-lhe toda a sorte, todo
todo o amor do mundo para que você possa continuar nesse caminho. Obrigada a você, Edu, por Falou bem, confiar em mim. Edu. Obrigada a você que confia em mim. Obrigada, pessoal. Bom, gente, estamos caminhando aí para o nosso finalzinho, já passamos aí do nosso horário até, peço desculpas, mas eu achava importante a gente trazer a bibliografia, citar as bibliografias para que a gente, quem quisesse se aprofundar, tenha onde, ó, eu sei onde eu posso procurar mais bases para ir além do que a gente apresentou aqui. Realmente foi um trabalho muito bom, dá para aprofundar, as bibliografias estão aí. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Alina, seja muito bem-vinda ao nosso trabalho, sempre que desejar. Só ou levanta a mão, ou abre o microfone, entra com a gente e compartilhe suas experiências. Traga para nós também aquilo que você já vivenciou. Isso é muito importante, engrandece a todos nós. Ninguém faz nada sozinho. Lembre que a gente aqui é como a cepa que foi desenhada na abertura do Livro dos Espíritos. Nós somos aquele cachinho de uva, que representa um coração, e as uvas, né, todas juntinhas, para que a gente possa ali realmente fazer o mosto, né, o vinho, né, que é o resultado, né, da uva. Muito bacana, muito bom. Compartilhe conosco, seja muito bem-vindo. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Só quem for fazer a prece final, vibrar pela Turquia, pela Síria, e, enfim, pelas pessoas que hoje passaram por essa situação da chuva, tem muitos desabrigados, que é a Meg. Jogaram na mão da Meg assim, na cara. Meg, você pode fazer para nós o encerramento? Estava com saudades. E nós também. Seja bem-vinda. Bem-vindo, Alina. E eu ia te falar, Márcia, quando você fez os exemplos dos desencarnes, né? Eu pensei na hora, na Turquia e na Síria, já contabilizaram mais de 5.200 pessoas. Né? Realmente, que todo esse trabalho nosso hoje seja por essas almas, né? Que estão aí, o trabalho todo que está ocorrendo, né? E enquanto nós estávamos falando, eu estava escolhendo algo para falar, né? Que eu queria que fosse algo que tenha a ver com o que foi dito pela nossa amiga querida, eu sou fãzoca dela, né? Então vamos nos concentrar, respirar profundamente, acalmar nosso coração, pedir a bênção de Jesus para uma noite acolhedora. E eu vou falar um texto, não vou falar ele inteiro, que ele é longo, mas que chama Está Doente, do livro Fonte Viva, do Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico. Todas as criaturas adoecem, todavia são raras aquelas que cogitam de cura real. Se te encontras enfermos, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça que os verdadeiros males procedem do coração, porque a mente é criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de seus passos aquilo que deseja. Contudo, a indignação diária, o propósito de tudo e de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevistas. Mas se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar, faça uma prece, entenda e auxilie e se prepare o coração para a grande mudança. Esta é a sua melhor encarnação. Que Deus te abençoe e você tenha uma noite de paz e de luz. Até a próxima terça, se Deus quiser. E assim seja.